Olá, turma, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre calor e temperatura. Quando nós falamos de calor e temperatura, a gente precisa antes entender sobre a agitação dos átomos e das moléculas que compõem a matéria. Quando a matéria está no estado sólido, as suas moléculas estão muito bem ligadas entre si, há uma atração muito forte entre elas. E acaba que a agitação dessas moléculas é mínima, quase nenhuma, mas elas têm uma agitação ali entre elas. No estado líquido, as moléculas já estão um pouquinho mais livres e elas conseguem esse grau de liberdade um pouquinho maior entre elas. Já no estado gasoso, as moléculas não têm muita ligação entre si. Um gás, as moléculas que compõem um gás não têm muita ligação entre si, então ele se espalha livremente, circula livremente, se movimenta, tem um grau muito alto de agitação. Por que a gente fala disso? Porque a temperatura ela tem a ver com esse grau de agitação das partículas, já que tantos materiais sólidos, líquidos e gasosos têm o seu grau de agitação em temperatura ambiente, é preciso que a gente entenda que a temperatura ela vem a ser o quê? O grau de agitação ou o nível de energia térmica de um corpo. Para você entender melhor, nessa imagem aí você consegue ver representada aqui as moléculas de um determinado material. Quando aquecido, essas moléculas acabam se movimentando mais, né? Tem um grau de agitação maior. Já lá a outra ponta, que está em azulzinho, a agitação é mínima, quase, as moléculas praticamente não se movem. Então, a gente entende que quanto maior a agitação das moléculas ou dos átomos de um determinado componente, maior é a temperatura. Quanto maior o calor, a agitação delas, maior é a temperatura. Para você entender melhor, o que acontece quando a gente coloca uma água para ferver? Coloca numa panela e coloca sobre o fogo. O que acontece? Aquela água, quando começar, à medida que ela vai aumentando a temperatura, ela se movimenta e se agita, cria bolhas, porque ela está, quanto mais a temperatura dela aumenta, mais agitadas ela fica. Então, o que é temperatura? É o grau de agitação das moléculas ou o nível de energia térmica. Quanto maior a temperatura, mais agitadas as moléculas estão e maior é a energia térmica que ela tem, ok? Aqui eu coloquei algumas imagens para expressar como seria cada um desses componentes líquido, gasoso e sólido, como eles se comportam à medida que a temperatura aumenta. Nessa primeira imagem aqui, olha, o que a gente tem? Nós temos algo que está sólido, e aí ele foi aquecido, tá bom? Quando ele foi aquecido, a agitação dele aumentou. Deixa eu só voltar aqui. Pronto. Ele foi aquecido, e à medida que ele se aqueceu, as moléculas que tinham antes de ser aquecido tinham um movimento mínimo, se vocês observarem bem, ele parece que está imóvel, mas tem um movimentozinho. Mas quando ele é aquecido, essas moléculas acabam se movimentando mais. Na figura de baixo, a gente tem a representação de um líquido, que antes de ser aquecido, até tem um certo movimento, mas depois que ele é aquecido, ele se movimenta ainda mais, tá? E na terceira imagem, nós temos um gás, e a gente pode ver duas características. Primeiro, por ele estar sendo aquecido, as moléculas estão se movimentando bastante, mas ela também está
se expandindo, porque o gás ele tem essa característica, quando ele é aquecido, ele se expande, ele tem a tendência a ocupar mais espaço, tá? Então, essa é uma característica aí de um gás aquecido. Então, vocês podem ver que quanto maior a temperatura, maior é o grau de agitação das partículas que compõem essa matéria. E o que é calor? Se temperatura é o grau de agitação das partículas, o que é calor? O calor nada mais é do que a energia térmica em trânsito, ou seja, quando a energia térmica passa de um corpo para o outro. Isso é calor. Quando a energia térmica está passando de um corpo para o outro, essa transferência, essa energia se movimentando é o que nós chamamos de calor. Muito interessante a gente perceber que o calor, a energia térmica, ela sempre passa de um corpo que esteja com maior temperatura para um corpo que esteja em menor temperatura. Você nunca vai ter algo que está frio esfriar algo quente. Não, é sempre o quente que esquenta quem estava mais frio, digamos assim. Então, quando você toca em algo quente com a temperatura maior, por exemplo, se você tocar numa panela quente, o calor está se passando da panela, que está com a temperatura maior, para a sua mão. E o que acontece quando a gente toca em algo que está com uma temperatura mais baixa do que a mão da gente? Se eu toco num cubo de gelo, coloco um cubo de gelo na mão, o que acontece? É o frio que está passando para minha mão? Não. A sensação de frio que a gente sente, na verdade, é o calor saindo da nossa mão e passando para o gelo. Então, o frio que a gente sente não é a gente recebendo frio, mas é o calor saindo do nosso corpo, ok? Por quê? Porque o calor, a energia térmica, ela sempre se propaga do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, ok? Você nunca vai ter o contrário. E aqui você consegue ver bem nessa imagem que quando aproxima um objeto que está com uma temperatura elevada, ou a setinha aqui em cima, apontando que a temperatura está alta. Em um outro corpo com a temperatura baixa, olha a setinha aqui, indicando que ele está com a temperatura baixa. Quando esses dois objetos entram em contato, a energia térmica começa a passar do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, até que ambos cheguem a uma mesma temperatura, ok? Então, não é o corpo frio que esfria o quente, é o quente que cede parte da sua energia térmica para o outro. Então, o calor ele sempre flui do corpo de maior temperatura para o menor, até que ambos estejam, olha aqui, com a temperatura igual. Isso é chamado de equilíbrio térmico. O equilíbrio térmico é isso, quando dois corpos de temperaturas diferentes são aproximados, o corpo de maior temperatura cede calor para o de menor temperatura, até que ambos cheguem ao equilíbrio, fiquem a uma mesma temperatura, ok? Vou passar aqui. Transferência de calor. Já entendemos que o calor, quando ele é transferido de um corpo para outro, ele pode ser transferido de formas diferentes. Aqui tem algumas: a condução, convecção e irradiação, ou simplesmente radiação. Como se dá a condução de calor? A condução de calor ela sempre acontece entre corpos sólidos. Ou seja, quando você pega, toca numa panela quente, por exemplo, está passando diretamente da panela, que é sólida, para a sua mão, que é sólida. Existe contato, tá bom? Exige
contato direto com a fonte de calor, por exemplo. Quando você pega no cabo de uma panela, o calor está passando para sua mão através da condução, ok? Então, a condução, ela acontece, o calor sendo transmitido de molécula para molécula. Então, digamos que essa pessoa que está com um objeto de ferro, tendo contato aqui direto com a fogueira. Apesar de que só essa ponta aqui desse objeto está tendo contato com a fogueira, mas à medida que essa ponta vai sendo aquecida, as moléculas daqui da pontinha vão passando a energia térmica de uma para outra até que toda a barra esteja aquecida. O calor vai passando de molécula para molécula até chegar aqui na mão da pessoa, né? Que se não tiver com a mão protegida, vai se queimar. A convecção é um tipo de transferência de calor que só vai acontecer em fluidos. O que é um fluido? É algo que tem a tendência de fluir. Exemplo de fluido são os gases e os líquidos. O tipo de transferência de calor que acontece nos fluidos é a convecção. Exemplo, se você tem Aqui, o exemplo que tem aqui é com uma pessoa que está tentando se aquecer, colocando as mãos acima da fogueira. Por que ela consegue se aquecer colocando a mão acima da fogueira? Porque o ar quente que está acima da fogueira, ele vai subir até as mãos dele. Então, esse tipo de transferência de calor que está se dando através do ar ou através de um líquido, ele é chamado de convecção. Por que esse ar quente sobe? Porque uma característica é que tanto gases como líquidos, quando eles são aquecidos, eles acabam se tornando menos denso. E aí, tanto o líquido como o gás, quando aquece, ele sobe. E aí, quem estava mais lá em cima, estava mais frio, por se tornar mais denso, mais pesado, ele desce. Isso se forma correntes de convecções. Toda vez que o ar quente sobe, o ar que estava lá em cima, o frio, desce. E aí, esse ar frio que desceu vai se aquecer, o ar quente que subiu vai esfriar e ele torna a ter esse movimento. Esse mesmo ar vai subir e o que tinha subido vai descer. E vai ficar esse movimento, essas correntes se movimentando à medida que um sobe e o outro desce, tá? Esse tipo de transferência é chamado de convecção. E a irradiação é um outro tipo de transferência de calor. Tá vendo que agora a pessoa que está tentando se aquecer na fogueira, ela não está com as mãos acima da fogueira, ela está na lateral. Então, ela não pode estar sendo aquecida, receber calor, por convecção, já que o ar está subindo. E aí a pessoa, como é que ela está se aquecendo na lateral, sendo que o ar está subindo? O tipo de transferência de calor aí é radiação, através de ondas eletromagnéticas, que não precisam de matéria, não precisa se propagar através de moléculas, eles simplesmente o calor se propaga. É o caso, por exemplo, de como a gente se aquece no sol. O calor do sol chega até nós por irradiação. Então, é um tipo de transmissão de calor. Não precisou nem de ar, nem de água, nem de molécula nenhuma para ele se propagar, como é o caso da condução e da convecção. A condução é preciso que tenha algum material sólido para passar o calor. A convecção precisa de um fluido, seja gás ou líquido. A irradiação não precisa de nenhum tipo de matéria, ela simplesmente se propaga em ondas eletromagnéticas. Ok? Aí aqui eu coloquei alguns exemplos mais claros para você entender melhor os tipos de propagação de calor. No primeiro exemplo, eu tenho um esquema aqui de uma geladeira.
Na maioria das geladeiras, o congelador, ele fica na parte de cima da geladeira. É claro que já existem alguns tipos de geladeiras diferentes, freezers diferentes hoje em dia, mas as clássicas geladeiras, elas geralmente têm o seu congelador na parte de cima. Por quê? Porque aqui é formado o ar frio, e o ar frio tem a tendência de ser mais denso, então ele desce. Quando ele desce, ele empurra o ar quente que estava aqui embaixo para cima. E aí a geladeira fica com esse movimento, o ar frio descendo, o ar quente subindo. Aí esse ar quente, quando sobe, ele chega em contato aqui com o congelador, ele esfria e desce, e assim por diante, fica esse movimento dentro da geladeira. E por isso também que geralmente as geladeiras, principalmente as mais antigas, que seguem esse princípio, elas têm as suas grades aqui feitas vazadas, porque o ar precisa circular dentro da geladeira. Esse outro exemplo aqui, ó, com uma simples panela de água sobre o fogo, a gente consegue ver os 3 tipos de condução, ou os 3 tipos de transferência de calor. A condução, que acontece diretamente com o contato de um sólido com o outro. A irradiação, que é quando essa chama consegue aquecer até mesmo ao redor, sem ter contato direto nem com o ar, nem com o objeto, a chama em si. E a convecção que está ocorrendo dentro aqui da panela, que é o da água. A água que é aquecida embaixo sobe, a fria desce, e essa água fica se movimentando dentro da panela, ok? Então, entendido o que é transferência de calor, o que é temperatura. Eu espero que vocês tenham compreendido muito bem tudo isso. E se tiverem dúvidas ainda, vocês podem me perguntar. Por hoje é só. Tchau.